dorme, vira pó. Larga tu que brecha, vira pó. Fala minha tropa, opa, quem é que tá aqui hoje? Sou eu, abestado, Chucky. Fala rapaziada, começando mais um vídeo sendo... Caralho, já minha voz tá muito... Caralho, parece que eu sentei na cabeça. Opa, então rapaziada, o vídeo de hoje vai ser, como vocês viram no começo do vídeo e na legenda, como dar capa de Star Doce. Vocês estão vendo aí, né tropa? Você vai sair daqui com a sense, mas deixa o like, meu parceiro. Se você não deixar o like, não vai sair com a sense e nem dando capa de espartoso, beleza? Então o vídeo de hoje vai ser como dar capa de espartoso. Eu vou dar dica a vocês, tropa. Sem enrolação, primeira dica que eu dou de todas: não treine no modo treinamento. Não é esse modo aqui não, rapaziada. No modo treinamento mesmo, que é um bocado de gente e etc. Não treine nesse modo treinamento, tropa. Você tem que ir treinar no modo 104. Primeira dica que eu dou de todas: não treine no modo treinamento, porque o modo treinamento é uma farsa. Não sei se você vai perceber, mas comigo é assim. Vou pro modo treinamento aqui não, lá dentro, que é um bocado de capa. Deu 50 capas, rapaziada, 50 capas. Aí vou pra uma squad. Só peitão, rapaz. Eu fico, oxe, não tá dando jeito de modo treinamento, porque não é a mesma sense. É tipo uma farsa o modo treinamento, entendeu? Então a primeira dica que eu dou é essa, rapaziada: não treine no modo treinamento. Segunda dica: acha a DPI certa e acessibilidade boa pra você dar capa. Tipo assim, rapaziada, se você não achar, tipo, achou a DPI, tá ligado? Treina. Se tiver muito, tipo assim, como posso dizer, muito dano no pé da cabeça, dano no pé da cabeça, mano, peguei, mano, tá ficando doido. Tropa, tipo, se tiver muito assim, se deixar a sensação, rapaziada, dano vermelho, assim, na cabeça, tá ligado? Na cabeça, rapaziada. Oxi, peguei, mano, tá ficando doido. Mas, tropa, como posso dizer, dano vermelho, se tiver passando, se tiver sentindo, como posso dizer, muito no pé, aumenta a DPI. Quando a DPI estiver passando muito da cabeça, aí você vai dizer, agora eu vou mexer na sense do jogo. Se tiver passando muito da cabeça, abaixa. Agora tá dando bem melhor agora na cabeça do cara. Caralho, mano, só digo na cabeça. Ave Maria, doido. Tropa, se tiver muito tipo assim, passando da cabeça, abaixa no jogo e tal. Mas primeiro, uma dica que eu dou pra você achar sense: vem pra cá e treina com esse boneco que eu tô treinando aqui, rapaziada. Treina aí só pra você achar sense, esse boneco, tá ligado? É só pra você achar sense. Quando você achar sense, diminui DPI, enrola até você achar sense. Achou a sense só nesse boneco, você vai pro modo contra squad. Quando você for pro modo contra squad, tropa, aí que você vai começar a treinar os capas de espardoso, entendeu? Você vai pro modo contra squad. Tropa, a dica que eu dou: começa no analógico, tá ligado? Começa no analógico, bota pra direita aí, bota no analógico e pum, dá. Aí vai no analógico, pum, treina no contra squad. Depois você faz o que? Começa a pegar mais só um pouquinho no analógico, tá ligado, tropa? E dá o capa de espardoso. E assim vai, tá ligado, rapaziada? Não comece logo querendo 10, 30. E se você não conseguir, fique tentando, rapaziada. Como eu disse, comece primeiro no analógico, tá ligado? Quando você começa no analógico, você tem que deixar a minha mão menos assim, rapaz, no pé da cabeça e puxar a mira pra cima, tá ligado? No pé da cabeça e puxar a mira pra cima. Entendeu, rapaziada? A dica é essa, entendeu? Porque, tipo, eu não gosto muito de enrolar, tá ligado, rapaziada? Mas é isso que eu dou. Primeiro, você vai começar no analógico. Não se esqueça, rapaziada. Vai pro contra squad e tal na manha e começa no analógico, entendeu? No analógico, tipo assim, como posso dizer? Assim, rapaziada. Você vai pro analógico, tá ligado? Você, dá o primeiro capa. Ah, não tá acertando. Continua no analógico. Você pega o analógico, fica no analógico e fica botando, puxando a meia pra cima, puxando a meia pra cima. Aí depois você vai começar a tipo assim, tá no analógico, aí, puxa a meia pra cima. Analógico, mira pra cima. Analógico, mira pra cima. Depois, rapaziada, você vai começar a dar só um toquinho no analógico, entendeu, tropa? Só um toquinho no analógico e puxa a mira pra cima. Só no analógico e puxa a mira pra cima, entendeu? Depois puxa no analógico e corre, tá ligado? Depois você vai começar o que? É quando você pegar o jeito dessas duas primeiras etapas. Primeira, começar no analógico, depois pega só no analógico, dá um tiro e corre. Analógico, dá um tiro e corre, entendeu? Como eu tô fazendo aí, como vocês estão vendo. Depois você vai começar a tropa, aí sem pegar no analógico, tá ligado? Aí, como eu tô fazendo aí, tipo assim, segura um pouquinho no analógico, dá e sobe. Segura um pouquinho no analógico, dá e sobe, entendeu? Depois você vai começar a dar sem pegar no analógico, entendeu, tropa? Então travada da miséria. Aí você vai dar analógico,
Entendeu, tropa? As dicas é, rapaziada, eu não gosto de enrolar porque você pode dar. Depois vocês vão começar a dar sem puxar na analógica. Mas tem a primeira estadia da etapa que eu disse. A última vai ser essa, sem pegar na analógica. Depois troca mais tem. E a decodo deixa a mira bem em cima da cabeça do jogo. Mano, peguei, mano. Que cabeça é essa? Você dá, mano. Ave Maria, doido. Hoje eu tô muito gay, mano. Não, mano, tá ficando doido. Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, tá ligado? Espero muito que vocês tenham gostado. Trouxe o vídeo aqui, rapaziada, pra mostrar vocês como é que dá um capa de Spar 12, tá ligado? Vídeo de dica, vou começar a trazer mais vídeo de dica pro canal, rapaziada. E se você gostou, mano, eu falo muito de jeito, tropa, vocês já perceberam isso? É só deixar, rapaziada, mas o vídeo de hoje foi esse, tropa. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like no vídeo pra você começar com a sense boa, meu parceiro. Segue todas essas dicas, rapaziada, etapa por etapa, entendeu? Primeiro, não ter nenhuma atenção. Segundo, a DPI, vai em cima da computador e começa na DPI, entendeu, rapaziada? Começa na DPI, entendeu? Você fez tudo isso, aí você vai porque terceira etapa, contra squad. Depois quarta etapa, analógico da capa no contra squad, analógico e dentro da capa nos caras. Depois puxa só um pouquinho analógico e salva o capa, puxa um pouquinho analógico e salva o capa. Depois você vai sem analógico, entendeu, tropa? Então segue essa dica aí que eu tenho certeza absoluta, rapaziada, que vocês vão sair desse vídeo aqui subindo capa e que vocês vão começar a dar capa seguindo essa minha dica. Eu tenho certeza, garanto a vocês, tropa. E se deu certo pra vocês, vem aqui no meu vídeo e comenta, valeu tio, que me ajudou muito, deu certo. Beleza, tropa? Então é isso. O vídeo hoje foi esse. Deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha pros amigos, pros avós, pras mães, pros irmãos, pra namorada, pro namorado. E é isso, beleza? Deixa o like. E tamo junto, é nóis. Fui.